Muito bem, pessoal. Simão Mairins por aqui na apresentação do Café com ADM hoje. E no nosso episódio hoje a gente vai tentar responder aqui uma pergunta que muitos empresários se fazem. Como estruturar um processo de vendas vencedor? Para isso, a gente vai ter o prazer de receber aqui a Lúcia Harasemiv, que é especialista em vendas e fundadora da DNA de Vendas, uma consultoria que já ajudou mais de 1.700 empresas a otimizar seus processos comerciais. A propósito, a DNA de Vendas está com inscrições abertas para a certificação em liderança de vendas B2B na era da IA. É sua chance aí de aperfeiçoar habilidades, dominar novas ferramentas de IA para vendas e aumentar a eficiência da sua gestão e gerar resultados tangíveis. Então você pode acessar o link que está aqui na descrição, tá? Para saber mais. Fica com a gente que daqui a pouco a Lúcia chega por aqui. Investir bem é mais do que escolher uma modalidade financeira. É ter clareza, segurança e a estratégia certa para crescer. E é exatamente aí que o grupo Rede Sul faz toda a diferença. Com um portfólio completo, a Rede Sul oferece soluções para quem busca alavancar o patrimônio de forma inteligente, seja para aquisição de imóveis, automóveis de luxo ou até mesmo capital de giro. Na Rede Sul você encontra as melhores opções para transformar crédito em oportunidade. E não é qualquer solução não. Com o método Dinda, o cliente conta com um plano acelerador de contemplação feito sob medida para cada objetivo. Além disso, a assessoria conta com soluções exclusivas como o CIP-IP, que facilita a conquista do seu imóvel próprio sem burocracia, o CIS-RG, que transforma o consórcio em investimento rentável e estratégico, e o CIP-RP, a chave para alavancagem financeira com renda passiva. A Rede Sul ainda garante o crédito Home Equity da Venco Credit para transformar seu imóvel em capital para expandir os seus negócios. São mais de 1,8 bilhão de reais em vendas, 0 reclamações no Reclame Aqui e um time de especialistas prontos para te ajudar a tomar a melhor decisão. Não deixe seu dinheiro parado nem corra riscos desnecessários. Acesse redesulconsórcios.com.br e dê o próximo passo na construção do seu patrimônio. No cenário atual, fortalecer a gestão da qualidade é essencial para as organizações. Isso porque investir em processos alinhados a padrões de excelência é investir no futuro dos negócios. Com soluções práticas e inovadoras, a Qualitim simplifica a gestão da qualidade e potencializa resultados. São módulos inteligentes, análise de gaps, treinamentos para otimização de SGQs e formação de auditores, tudo para atender às necessidades das empresas com eficiência e visão estratégica. Precisa organizar documentos internos, contratos de outsourcing ou controlar padrões de fornecedores? Com a Qualitim isso é simples, intuitivo e acessível. Aqui você conta com suporte completo na implantação e operação da plataforma. Transformando temas complexos em soluções fáceis, a Qualitim fortalece o legado da sua empresa. Faça agora o diagnóstico gratuito da conformidade do seu SGQ com a ISO 9001 e identifique oportunidades de melhoria. Qualitim, agora a gestão da qualidade está completa. Lúcia, seja muito bem-vinda. Que honra receber você aqui no Café com ADM. A honra é toda minha, uma admiradora do trabalho que vocês fazem, dos conteúdos que vocês produzem. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada mesmo. Pra gente começar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quem é você? Eu fiz aqui uma rápida introdução, mas eu sei que o seu background aí é bem mais extenso do que isso que eu falei. Fala um pouquinho aqui sobre você e a fundação da DNA de Vendas. Eu sou uma vendedora, aprendi a vender cedo, eu sempre conto essa história, aprendi a vender com 13, 14 anos, meu primeiro emprego, 14 anos, foi com carteira assinada, numa loja de surf, vendendo roupa e prancha, coisas de surf. Em seguida eu saí e fui trabalhar com meu pai que vendia joias, e graças a Deus que eu aprendi cedo, porque eu aprendi dos 14 aos 16 com ele, e quando eu tinha 16 anos ele faleceu, então não teria aprendido se não fosse cedo. Ao longo da minha trajetória, eu fui vendedora de várias empresas, depois gestora, supervisora, gerente, diretora de vendas em operações de varejo, em corporação imobiliária, instituições financeiras. E na empresa de varejo, que eu trabalhei muitos anos, nós desenvolvemos um programa de aumento de produtividade de vendas. E esse programa, por 2 anos seguidos, levou a empresa ao maior crescimento do varejo nacional. Claro que não é só ele, tem contribuição de todas as áreas, é um trabalho enorme em grupo, mas o trabalho de desenvolvimento de processo, gestão e tecnologia junto com a equipe de vendas e capacitação, foi um ponto fundamental nessa virada. A gente ganhou 2 anos seguidos maiores e melhores da revista Exame, né, como o maior crescimento. Então eu senti uma essência muito legal. Eu passei por problemas pessoais, meu marido teve câncer na época, eu engravidei, então eu saí dessa empresa. Quando eu saí, eu fui convidada para abrir uma consultoria, né, e aí eu fiquei pensando e acabei, acho que é um bom caminho, eu estava em dúvida se abrir uma consultoria ou uma rede de varejo de móveis popular, eu queria abrir, no Nordeste, né, eu morava em Lauro de Freitas, na Bahia, e acabou que a gente resolveu que consultoria era melhor para a nossa vida, eu, meu marido e as crianças na época,
Hoje meus filhos são adultos, né? Então, assim que começou a DNA, devagarzinho a gente fechou um contrato, 2, e ao longo dos 17 anos são mais de 1.700 clientes. Fantástico, fantástico. E a pergunta que eu tinha para te fazer aqui, você já começou, mas eu queria até que você se estendesse um pouco mais nesse tema. Como é que você se interessou por essa ciência do consumidor, né? Porque você e o que vocês fazem aí na DNA de Vendas vai bem além de simplesmente falar de vendas ou de dar uma consultoria tradicional, né? Vocês tratam ali como uma ciência do consumidor, entender a pessoa que compra, que está ali do outro lado. E como é que surgiu, né, esse interesse de se tornar, de fato, esse especialista, esse cientista das vendas? Eu comecei, depois que eu me interessei por vendas e tive minha carreira ali como vendedora e gestora, eu acabei cursando engenharia civil na graduação. Mas assim, a matéria que eu mais gostei do curso de engenharia foi administração, especialmente da área de marketing e vendas, né? Então, quando eu saí da graduação, eu engatilhei na sequência um mestrado em administração também na Federal do Paraná, e uma das linhas de pesquisa era comportamento do consumidor e estratégia de marketing. Então, eu me dediquei 2 anos, dedicação exclusiva no mestrado, estudando todas as teorias de comportamento do consumidor, com a carga de leitura muito grande, epistemologia da administração. Eu entrei com muita profundidade nisso, do ponto de vista científico, de literatura, muito aprofundamento. Quando eu saí do mestrado e comecei a trabalhar, eu comecei a ser uma cientista, mas da prática, porque minha paixão é vendas na prática, estar em campo, é mudar resultado na prática, mas esse arcabouço conceitual e a metodologia científica para o desenvolvimento da minha pesquisa, que já era nessa área no mestrado, acabou abrindo minha mente para fazer experimentos dentro das empresas. E esses experimentos com controle de resultado, então, assim, o que a gente executa sempre tem um grupo de controle, sempre a gente prova o resultado daquilo que está sendo feito em função dessa mentalidade de metodologia científica mesmo. Maravilha. Esse seu background prático de mercado, tenho certeza de que fez grande diferença aí para fazer essa ponte entre a academia e o que vocês entregam na prática, né? Quando você vai para o cliente, né? Essa é uma dúvida que eu tenho aqui e que eu acho que outros empreendedores, empresários têm aqui também, desses que estão nos ouvindo. Quando você vai para um cliente apresentar uma consultoria e você precisa ali apresentar a metodologia, enfim, como você vai levar. Como é que você traduz a linguagem que ela vai ser, de certa forma, tem acadêmica, científica ali para chegar no resultado, de forma que ele entenda, que ele compreenda e que ele veja que no fim das contas vai colocar dinheiro dentro do caixa? Na verdade, ninguém nem sabe que eu tenho mestrado em comportamento do consumidor, porque eu nem divulgo isso, nunca introduzo minhas palestras ou meus trabalhos de consultoria com isso. Eu gosto mais de contar as situações de implantação, as implantações que a gente fez e os resultados que a gente colheu. Eu nem cito essa parte acadêmica. Eu só falo que venda é uma ciência, não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada. Se fosse uma ciência exata, a gente controlava as variáveis e tinha certeza do resultado. E ninguém tem certeza do resultado em vendas. Você pode fazer tudo certo e o teu concorrente se surpreende com uma inovação, com uma campanha promocional e o teu planejamento muitas vezes não chega no resultado que você esperava, né? Não se concretiza. Então, assim, é muito visando, assim, é uma ciência comportamental, né, como eu falei, e nessa ciência, controlar algumas variáveis, uma delas é processos, fazendo isso bem feito, eu tenho uma maior previsibilidade, eu tenho uma maior probabilidade de alcançar o resultado, muito maior. Se eu fizer isso bem feito, não tiver nenhuma surpresa, eu tendo a ter um crescimento consistente com os meus objetivos. É nesse sentido, muito prático, muito rápido, a gente tem um valor aqui dentro da DNA que a gente fala assim, em vendas, se não for rápido, objetivo e intuitivo, pense numa forma melhor, porque em vendas não vai funcionar. Se você começar a teorizar, não vai funcionar, ninguém te escuta. É tudo muito rápido, entendeu? O resultado tem que ser imediato ou você perde relevância. Maravilha. Ô Lúcia, agora eu queria falar contigo sobre gente, né? Vendas é gente nas duas pontas, né? É quem está vendendo e quem está comprando. Isso está no cerne do que vocês fazem. Quando a gente vai montar uma equipe, vai montar uma estratégia e vai apresentar ali uma metodologia para se aplicar dentro de uma empresa. Como é que vocês trabalham o fator gente dentro dessa estratégia, né? E o que é necessário que a empresa também contribua nesse aspecto, né? Porque não adianta você chegar lá com uma ótima estratégia e a empresa ela não está ali para cumprir sua parte nesse aspecto, né?
A gente tem uma metodologia que a gente acredita que a gente veio construindo nas implantações, desde quando eu trabalhava nessa rede de varejo, que você deve conhecer, porque tinha na tua terra, tá? Rede insinuante de móveis e Legal, elétricos sim. lá atrás, lembra, né? Durante muitos anos. Então, assim, a gente acredita em 4 pilares. Uma empresa com uma estratégia bem definida, com uma estrutura definida, ela precisa para trazer essa estratégia uma perfeita execução de bons processos, gestão, tecnologia e pessoas. O problema é que todo mundo coloca as pessoas antes de tudo. Então, quando um empresário tem problema, ele acha, tem que treinar meu time, tem que treinar meu time. E treinamento é super importante, o desenvolvimento das pessoas é super importante. Mas você vai treinar no quê? Você sabe o que você espera? Você conhece qual é o caminho mais curto para a venda no teu negócio? Você sabe quais são os pulos do gato, né? O que precisa acontecer que aumenta a tua probabilidade de fechamento, de atração ou de fechamento do cliente? Então, a gente diz assim, a primeira etapa é processo, porque processos para a gente é o caminho mais curto para chegar na venda. E quais são esses caminhos mais curtos para vender o que você vende? Uma vez que você tem isso esquematizado num playbook, num livro de jogadas, uma coisa simples, visual, aí sim, embarca isso no modelo de gestão para controlar, embarca em ferramentas tecnológicas e aí capacita e desenvolve em cima do playbook, em cima do que você espera, porque muitos empresários querem vender mais, assim, mas como se vende mais? De uma loja de sapato, que assim, cara, como é que um vendedor de sapato, por que você entra numa loja de sapato, tem gente que tem um faturamento, que vende o triplo da média? Essa pessoa não faz a mesma coisa que o vendedor de sapato normal. Ela nunca desce com um sapato só, ela desce com 3, 4. Ela nunca diz que não tem quando a pessoa olha na vitrine, ela sabe que não tem. Mas ela vai subir, ela vai fazer algumas perguntas-chave para subir e trazer produtos que a pessoa possa se interessar. Porque se ela disser que não tem aquilo, o cliente vai embora dali. Mas se ela disser assim, você gosta dessa cor, o que mais que você gosta? Que tipo de salto você gosta? Que tipo de frente? Isso aqui também interessa? Não, porque eu vou trazer mais modelos. Mesmo saber, então assim, desde uma venda de sapato até a venda de um software, que é muito mais complexa, ou venda de um serviço de grande escopo, de grandes obras ou de grandes projetos de tecnologia de centenas de milhões, existem caminhos que encurtam o ciclo, que são mais convincentes, que trazem mais clareza e valor para quem está assistindo. E muitas vezes as empresas não sabem isso na empresa. Elas têm lá os pontas, que tem isso dentro deles, nem sabem direito o que eles fazem muito bem, mas eles não sabem explicar, eles não sabem por que eles vendem mais, eles até intuem algumas coisas, eles com intuição, eles falam, eu acho que eu faço mais isso, mais aquilo, mas assim, extrair esse DNA e replicar isso em playbooks é uma grande sacada, porque isso multiplica resultado. Então, pessoas são o centro, pessoas, elas são as variáveis mais sensíveis da equação e mais cuidadosas, e mais, assim, se você erra com pessoas, você pode perder gente, você perde dinheiro, porque contratar, treinar, desenvolver e perder é caro. Você pode deixar as pessoas não tão satisfeitas e mexer com a tua cultura ou com o clima. Então, assim, a gente tem que preservar as pessoas e fazer aquilo que você consegue minimizar o que daria errado com as pessoas. Julho está chegando e para muitos profissionais esse é o momento ideal para pausar, refletir e evoluir. Se você está buscando uma maneira inteligente de aproveitar o recesso, o INSPER tem a resposta. Os cursos de inverno da educação executiva, programas intensivos de curta duração, pensados para quem quer aprofundar conhecimentos em áreas estratégicas e se manter competitivo no mercado. As opções são diversas e focadas em temas de alta demanda: finanças, estratégia, governança, direito, liderança, comunicação e muito mais. E o melhor, alguns cursos contam com experiências internacionais, ampliando a visão estratégica dos participantes e conectando-os às práticas globais mais relevantes. É aprendizado de alto nível com aplicação prática imediata. O INSPER é uma das instituições de ensino mais respeitadas da América Latina, reconhecida internacionalmente pelo ranking do Financial Times como uma das melhores escolas de negócios do mundo. Ao participar dos cursos de inverno, você estará em um ambiente colaborativo e transformador, ao lado de profissionais de diversos setores. E tem vantagem exclusiva: 25% de benefício nos cursos de inverno. É isso mesmo, conteúdo de ponta em um formato acessível e eficiente. Invista no que ninguém pode tirar de você: conhecimento. Clique no link da descrição e transforme um recesso em uma oportunidade real de crescimento. Ô Lúcia, uma outra questão que eu queria trazer aqui. Você está no mercado já há bastante tempo, há tempo suficiente para ter visto algumas transformações, algumas mudanças de cenário, e, enfim, de modelos de negócio, né? E a gente vive hoje um momento de transformação muito profunda, né? Em todos os segmentos. Quando a gente falava em vender alguns anos atrás,
por mais que os negócios eles fossem distintos e tivessem ali suas especificidades, a gente tinha talvez um playbook que ele funcionasse para mais segmentos ao mesmo tempo, né? Hoje é cada vez mais específico, né? Em setores, mas às vezes até entre empresas do mesmo segmento, né? Então, quando a gente vai falar em construir uma metodologia, em construir uma estratégia, qual é a melhor maneira de se construir a estratégia que vai funcionar para aquele caso específico, né? Qual é a melhor maneira de se personalizar e, enfim, encontrar o caminho certo? E aí eu falo da ponta de vocês, mas eu falo da empresa também, enquanto, né, tomada de decisão e gestão também. É muito customizado e circunstancial, diria para você. Porque, vamos supor, eu tenho clientes na área de SaaS, porque é uma área que se movimenta Sim. muito de software como serviço. Você constrói um playbook hoje. Mês que vem já tem novas features da ferramenta, o concorrente também já tem novas features que você precisa argumentar nas objeções ou dar contraste no teu produto. Então, assim, quando eu falo em playbook, é um livro de jogadas, mas ele não é uma coisa lascada em pedra. Porque não funciona mais. É muito dinâmico o mercado. Você e a concorrência e a cabeça do consumidor. Só que se você não tiver nada, você produz muito menos. Então, assim, você tem que ter diretrizes de ação, diretrizes de prospecção, diretrizes de diagnóstico, diretrizes de uma apresentação que encanta. Só que isso tem que estar sendo tem que estar sendo renovado, atualizado com muita constância. Porque você abre teu CRM, você vai mandar um e-mail de proposta daquilo que você vende. Lá no nosso CRM já tem e-mails de propostas prontos. Se o vendedor for pensar em cada e-mail que ele escreve, é enorme. E já tem um agente de IA que ajuda ele a escrever. Pô, terminou a reunião, ele clica ali no botão, de acordo com essa reunião, como posso estruturar um e-mail que considere as dores principais dos meus clientes e o meu produto, a minha solução, lá. Pá, aí na hora preenche, copia, cola e vai lá já para o CRM, manda e dispara o e-mail. Então, assim, existem você não vai lascar pitches, você não vai imprimir na pedra e engessar ninguém. Eu sou vendedora. Vendedor odeia camisa de força. Mas como ajuda, quando a gente tem algumas coisas pré-feitas e que são bem feitas, bem pensadas, inteligentes, que poupam tempo. Então é muito mais nesse sentido do que mobilizar a intuição, a espontaneidade de um profissional super capaz que é o vendedor, entendeu? Maravilha. Lúcia, eu vou, enquanto você falava aí, e você mencionou essa questão da personalização, me veio uma questão aqui que eu vou te pedir aqui uma microconsultoria ao vivo, tá? Vou te jogar lá. Vou trazer aqui uma dor real, tá? Assim, esse foi um assunto que a gente tava discutindo aqui há alguns dias. Aqui dentro do nosso ecossistema, tá? A gente tem o empreendedores.com.br, que é um portal também de conteúdo, enfim, tem outras coisas, mas lá o pilar central é networking. A gente tem clubes de networking e o objetivo a gente tem alguns entregáveis de serviço, mas o objetivo é conectar empresários uns aos outros. E o nosso produto ali é um produto que ele é muito personalizável do ponto de vista da entrega, né? E a gente tem muita maleabilidade para conseguir adequar esse produto à necessidade desse cliente, né? Porque no fim das contas o objetivo é ajudar cada membro ali, a empresa de cada membro a gerar negócios, né? E na discussão com o time comercial, a gente estava discutindo que é o seguinte, a gente tem, claro, um playbook, a gente tem um script, a gente tem todo o treinamento, tudo que a gente precisa comunicar ali, mas a gente percebe cada vez mais que o jogo de cintura do vendedor, né, na conversa, numa call de venda, ele acaba sendo o fator mais decisivo, porque muitas vezes ele precisa enxergar um insight ou um gatilho ali que não está no script, com base no que ele está ouvindo da demanda do cliente. E eu acho que isso é algo que não é só no nosso caso aqui, enfim, às vezes ele mapear uma oportunidade que surge quando ele vai ouvir, né? Então eu queria que você falasse um pouco aqui sobre qual é a importância do vendedor ouvir, né? Antes de falar, principalmente, de apresentar e, enfim, sair despejando soluções, porque isso é algo que a gente percebe na prática também que faz toda a diferença, né? E como é que a gente consegue dar essa liberdade que você falou aqui, né, para o vendedor, sem que ele corra o risco de sair do trilho também, né? É um desafio quando a gente fala de produtos que são muito personalizáveis, né? Na verdade, um playbook ele não é um script, ele até pode ser em nível, quando você tem equipes de vendas com uma formação muito baixa ou para vendedores iniciantes. Quando você vem para pessoas com mais experiência que operam em produtos mais customizados e que requer intelecto mesmo para discussão,
você tem diretrizes. Então, assim, não é que você tem que ir por aqui. Você não passe daqui e nem aqui. Não fale sobre isso, não entre naquilo. Você tem limites, mas ele tem muita autonomia dentro dessas diretrizes para usar. E apesar de surgirem situações na conversa, a gente está na era da inteligência artificial. Nenhuma situação que surja na conversa é completamente imprevisível. Então, vamos supor que a empresa de empreendedores venda para empreendedores de indústria, empreendedores de serviços, empreendedores da área de tecnologia. As dores das indústrias tem categorias de dores por indústria, tem vocabulários para se vender para cada tipo de negócio. Então, assim, muitas coisas, se bem feitas, você antecipa e treina, é como no futebol ou no vôlei. Você não vai fazer todas as jogadas no treino, mas você precisa treinar movimentos que te tornem hábeis a fazer aquele movimento no jogo. Então, uma jogada lindíssima, ela não sai do nada absoluto. Ele treinou muitas vezes movimentos daqueles. Então, assim, se a gente tem discussões com o time de vendas da gente sobre objeções, sobre dores naquele segmento, sobre possíveis soluções para aquilo. Quando você desenvolve isso em alto nível com o teu time de vendas, é como se você estivesse em campo com jogadores de futebol fazendo a corrida naqueles cones. Ou se estivesse fazendo qualquer fundamento do esporte, que nem a jogada final, mas fortalece a musculatura para determinados movimentos. Então, assim, é fundamental. Numa conversa de vendas, depois que você faz isso por várias vezes, muitas coisas são previsíveis. É que quem não está treinado não percebe aquela oportunidade. O cliente deixou uma dor ali e o vendedor, em vez de pegar aquela dor e aprofundar, ele faz a próxima pergunta. Tá ali robotizado. Fiz a primeira, agora a segunda, como se ele estivesse ali buscando as informações que ele é obrigado e não entendendo que o principal é ele. Assim, porque assim, uma coisa é dizer assim, pergunte isso, isso, isso. Outra coisa é perguntar assim, cara, aplica o spin. Faz perguntas de situação, depois entra no problema, depois faça uma implicação no problema para causar dor, dor, dor. Isso é mais importante do que a sequência de perguntas interrogatórias. Então, assim, esse treino que você chama de jogo de cintura também é treinado isso. Maravilha. A pessoa ter essas sacadas de ligar os pontos também são coisas que quem está treinado enxerga melhor. Sabe aquelas imagens assim, ninguém é um borrão, ninguém enxerga nada. Aí depois bota uma imagem no borrão, lá o homem no cavalo. Aí depois você pode tirar aquele homem do cavalo, o contorno, porque você não consegue mais olhar para aquela imagem sem o contorno. É mais ou menos isso. Não enxerga a oportunidade quem não está treinado para enxergar a oportunidade. Por isso que os excelentes, os pontas, eles são pontas, porque eles sacam isso na hora que acontece. O cliente soltou uma coisa que é importante, ele sabe que, ó, meu caminho era esse. Mas peraí, ele falou uma coisa que é mais importante. Ele vai pelo caminho mais importante, ele enxerga aquilo, né? Maravilha. Na conversa. Pô, é isso mesmo, fantástico, fantástico. E me diz uma coisa aqui, a gente está num momento também do mercado em que a forma de trabalhar também mudou bastante, né? E a gente tem visto cada vez mais times comerciais remotos, que não vivem o dia a dia da empresa, e isso traz um desafio, porque o fit cultural, ele é fundamental para que a gente tenha ali aquele alinhamento. Como é que a gente consegue fazer esse fit cultural com equipes que são remotas? A gente tem 4 empresas no nosso grupo, tá? Só uma delas é presencial, as outras 3 são remotas. Remotas Brasil, 100%, contrata no remoto, a gente se vê uma vez por ano na convenção, e olha lá, dependendo de onde a pessoa mora. Se ela morar em algum lugar que a gente tem escritório, ela até pode ir, híbrida. Então, assim, a gente vivencia isso no dia a dia. E eu inverteria a tua pergunta, porque eu acho que essa é a resposta, na verdade. Contratar gente com o fit cultural certo é fundamental para dar certo no remoto. Não é qualquer perfil que dá certo no remoto, não é qualquer perfil que vai produzir resultados dentro do remoto, que vai se adequar à tua forma de trabalho. Então, assim, o fit cultural é o critério número 1. Isso não é blá 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 de RH, lá, 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 lá. Isso realmente é verdade. Então, a gente tem alguns critérios bem rígidos na DNA, dos quais a gente não abre mão. Não quero nem conversar. Se tiver determinadas características no currículo, não traga, porque eu não converso. É um filtro que o RH tem que fazer antes dele mesmo conversar, para ninguém perder tempo e produtividade. Por quê? Bom, com 17 anos de empresa, eu já sei o que dá certo e o que dá errado aqui. Sim. Em termos de perfil para cada cargo, né? A gente tem que aprender. O processo ele é importante. Quando ele não existe, você acha que as coisas são um acaso, são sorte, ou que é habilidade, ou que é algum dom. Mas quando você tem um processo definido, você vai aperfeiçoando esse processo. Processo é conhecimento sistematizado. Eu tenho que sistematizar conhecimento daquilo que a minha empresa passa em várias áreas. Então, assim, e outra coisa é o modelo de gestão. O modelo de gestão é o que torna vivo o processo. Senão o processo vira uma coisa obsoleta.
É um modelo de gestão que corrige semanalmente os processos, que corrige semanalmente a maneira de pensar, agir, ter insights dos clientes. Então, assim, se você não tem um modelo de gestão para gerir uma empresa remota, você perde muito com isso. Tem muita gente na área de vendas que tem 2, 3 empregos. Trabalha para você, trabalha para mais um, e você nem sabe. PJ em 3. Trabalha uma horinha para um, uma horinha para outra, 15 minutos ele faz uma ligação aqui de prospecção, depois ele faz a segunda, depois a terceira. Ou faz meia hora aqui, meia hora aqui, meia hora aqui. Então, assim, se você não tiver ou ferramentas de controle mesmo de máquina e de tempo, ou tiver ferramentas de controle no sentido de resultado muito específica, é muito fácil você ser passado a perna como empresário. Muito fácil na área remota. É verdade para vendas, é verdade para TI, é verdade para marketing. São áreas que são muito suscetíveis a isso. Quando a pessoa começa a performar abaixo, pode desconfiar que ela não está focada no teu negócio. Ouviram aí, né, empreendedores? Fiquem ligados que essa dica aí é quente. E eu queria aproveitar aqui, Lúcia, inclusive te chamar aqui para mergulhar comigo agora numa série rápida aqui de ping-pong aqui. Entrando num tema que eu acho que quem está nos ouvindo aqui vai querer saber. Que vou te fazer aqui algumas perguntas mais diretas que, para a maioria delas, a gente não vai ter resposta fácil, tá? Mas pode responder apontando os caminhos, tá? Com questões mais práticas. E a primeira delas vamos olhar aqui para o mercado B2B, por exemplo, né? É um mercado em que a gente tem ciclos geralmente mais longos de negociação, geralmente para fechar. E o que toda empresa quer quando a gente está falando de venda B2B é encurtar esse ciclo, vender mais rápido para ter mais escala. Pergunta direta: como é que a gente faz para conseguir um fechamento mais rápido quando a gente está vendendo? Atrair o cliente certo. Se você atrai o errado, já prolonga o teu ciclo. Entrar com a persona certa. Se eu entrar por baixo, eu vou demorar muito mais para escalar do que se eu entrar por cima, por exemplo. Ter processos bem definidos. Fazer um diagnóstico aprofundado, porque em B2B, sem diagnóstico, a apresentação é furada. Eles fazem diagnósticos rápidos, apresentam rápido, e aí depois ficam tentando fechar meses e meses e meses. Aprofunda o diagnóstico, aprofunda mais que o necessário, vai mais além, customiza uma proposta verdadeira que solucione o problema do seu cliente. Com isso, você vai... O que reduz ciclo? Eu tenho uma palestra que eu fiz num B2B Summit, que eu falo sobre acelerar ciclos de vendas. Depois, se vocês quiserem colocar o link aí para o pessoal no sistema de vocês, tá. É bem legal essa palestra. Eu falo de todos os tópicos que fazem acelerar, mas com certeza não é fazer um diagnóstico rápido. Para acelerar ciclo de vendas, faça diagnósticos profundos. Vamos colocar na descrição, já está aqui a equipe. Quando a gente for veicular, a gente já coloca na descrição de todas as plataformas onde for colocar. Outra pergunta, a gente tem aqui um outro desafio, né? E que é muito comum nas empresas. Estou investindo, mas o retorno não está como esperado, não estou vendendo tão bem. Qual é o melhor caminho para tentar identificar o problema e resolver aí essas vendas que estão em baixa? Quando você tem processo, o processo é que nem um sistema hidráulico de uma cidade, imagine. Está me dizendo assim, tem água na caixa d'água central da cidade, mas não está chegando com pressão num bairro tal. Está com vazamento em algum lugar. Só que se você não tem registros, você não consegue entender onde está o vazamento. Então, o processo, ele é o que você precisa para ir fechando os registros, entender exatamente onde está vazando e você corrigir. Então, é uma metáfora simples, mas assim, começa assim, o que eu estou atraindo faz sentido? Estou investindo pra caramba, mas não estou vendendo. Primeira conversa, o que você está investindo tem qualidade? Passa no teu SLA inicial? Passa. Quem está qualificando para desqualificar ou está qualificando para encantar? Então, se você tiver suas etapazinhas e você entender as taxas de conversão por etapa no teu processo de vendas, você vai saber o ajuste que você precisa fazer, porque você vai ver onde é que está vazando mais. E sempre você tem mais do que um profissional de vendas, você tem parâmetros de comparação, você tem benchmarkings do mercado e vão te dar visão para você fazer essa correção. Às vezes o problema não é no teu processo de vendas, às vezes é um problema estratégico, é um problema de produto, de preço, de dimensionamento e cobertura de equipe, de vendas, o teu marketing falha. Então, assim, primeira questão é ser estratégico. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Se tiver um problema estratégico, você tem que resolver a estratégia. Porque querer resolver um problema estratégico na ponta, assim, a tua estratégia de guerra está errada, teus soldados vão morrer. Por mais batalhadores. Alguns vão matar muito, vão lutar muito, vão ganhar, mas vai ser muito mais difícil. Quando você corrige a estratégia, está faltando inovação, alguma coisa, você vem para baixo com força. Maravilha. Agora, uma outra pergunta que os times de vendas que estão nos ouvindo aqui vão querer saber, vão ouvir aqui. A gente vive a era dos dados, tá? E os dados nos dão inteligência.
E para a gente ter inteligência de dados, a gente precisa que o time também cumpra a sua parte ali, preenche o CRM, utilize as ferramentas. E isso, em muitas empresas, é uma resistência, né? Preenche errado, deixa para preencher depois, vai, às vezes se preocupa em vender e depois que vai cuidar ali de gerar relatório. Como é que a gente consegue que no fim do dia o CRM esteja preenchido e a gente tenha dados para valer, sem comprometer, claro, a performance? Tá, a gente usa salesmeet.io, tá? É uma ferramenta de IA que ela grava todas as nossas ligações, todas as nossas videoconferências e ela já preenche o CRM. Então assim, tira isso do vendedor. Com 200 pila por mês, você preenche tudo que você quer. Você faz perguntas para IA sobre o comportamento do cliente, você faz perguntas para IA o que você poderia ter feito melhor, você faz perguntas para IA para ele escrever um e-mail depois da reunião para você. Quer dizer, quanto custa um vendedor? Pagar 200, 250, 300, dependendo do tipo de assinatura, para fazer tudo isso para você, é muito pouco, entendeu? Então assim, Lúcia, mas eu não tenho essa ferramenta, como é que eu faço? Tem que fazer. E aí a minha resposta é muito simples. Assim, líderes, vocês não se preenchem o CRM porque vocês não usam o CRM. Se vocês usarem o CRM como gestão, a tua equipe vai usar. Eu não discuto com ninguém nada que está fora do CRM. Eu abri o meu CRM, tem deal com atividade atrasada, eu vou discutir aquilo. A minha reunião de vendas é feita com o CRM aberta, com os templates do CRM, com o Kanban do CRM, com os dashboards do CRM. Agora, você pega, extrai, fica olhando no Excel, não olha para o CRM, depois, mas eles não preenchem o CRM. Vocês não usam o CRM? O CRM tem que estar no centro. Se você usar no centro da tua estratégia de gestão, todo mundo vai usar. Aí eu te pergunto, cara, como é que tá esse deal aqui? Tá quente? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Que CRM que esse cara usa? Eu já pergunto assim, porque para mim é importante Sim. saber que CRM o cliente usa. Quantos vendedores ele tem? Pô, quantos são hunters, quantos são farmers? Ele não sabe, ele vai abrir, não tem. Mas aí... Então, assim, se eu uso a informação como gestora, a minha equipe vai usar. Quando a equipe não usa, eu te digo uma coisa, os líderes não usam. Sim. Mas o líder usa, não é verdade. O líder que usa CRM, a equipe usa CRM. E para a gente fechar aqui agora essa rodada de ping-pong, era justamente esse tema que eu ia trazer, ferramentas, né? Não precisa, não necessariamente, mas pode ficar à vontade para citar também, mas não precisa necessariamente citar marcas, tá? Mas dizer quais são as ferramentas ideais que a gente precisa ter, né? Num time, num conjunto, numa estratégia de vendas que ela funcione bem. A gente tem que ter o CRM, o que mais que a gente tem que ter aí para a coisa funcionar? O ideal é que você tenha uma ferramenta de automação de marketing antes do CRM, porque se você não tiver, você não tem controles de campanhas, você não tem controle da parte de marketing, e um marketing mal feito se perde muito em produtividade de vendas. Marketing que gera MQL desqualificado impacta muito na produtividade de vendas. Então, assim, uma boa ferramenta de automação de marketing, um bom CRM, e quando eu falo um bom CRM, não precisa ser nenhuma Ferrari, não, mas que se adeque, que tenha fit cultural com a tua maneira de ser, e com as suas necessidades. Se você é uma indústria, você precisa integrar com RP, você precisa de um tipo de CRM. Eu não preciso integrar com RP, eu só preciso que depois que venda vai para tal lugar. Pode ser outro tipo mais barato e assim vai, tá? Então, assim, mas um bom CRM. Hoje, uma ferramenta de análise de reuniões com inteligência artificial que pontua a reunião, que mostra o playbook na prática e corrige e conversa ali com o vendedor mostrando onde ele está errando. É muito bom para coaching, é muito bom para auto-aperfeiçoar, né? Para cada um se auto-aperfeiçoar. E para o líder e para a área de Sales Enablement ir para um outro patamar, faz plano de desenvolvimento individual. É importante um LMS com conteúdos. Se você não tiver onde aprender e não controlar o aprendizado com o desenvolvimento de competência, isso fica solto. Todo mundo sabe que resultado é em função de competência, mas onde é que você mede isso na tua empresa? Aonde? Então, assim, ter uma coisa que integre resultado com ação, com plano de desenvolvimento individual e com o conteúdo que essa pessoa precisa aprender, como conhecimento, habilidades, atitudes, sejam cursos online, né, sejam palestras ao vivo, ou sejam links de palestras ou webinars do YouTube que tragam insights, mas isso tem que estar organizado e sistematizado, senão tudo se perde. Basicamente isso. O teu CRM, de preferência, tem que estar integrado com e-mail, tem que estar integrado com WhatsApp, tem que estar integrado com VoIP, se o vendedor não vende por videoconferência, tem que estar integrado com Google ou com Teams. Se não tiver integração, a IA não sabe o que está acontecendo, você não tem um ganho enorme, né? Sem informação, você não consegue ter uma boa gestão, tua gestão é imprecisa. Então, basicamente, eu acho que essas ferramentas... Aí, claro, eu trabalho com prospecção ativa, aí eu preciso de uma ferramenta de prospecção, seja para geração de lista, para dimensionamento de mercado, para extração de e-mails e telefones atualizados. Então, assim, bases públicas com inteligência para trazer. Aí tem dezenas delas que eu posso citar, tá?
Maravilha. Lúcia, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês aí na DNA de Vendas, tá? Eu sei que vocês já atenderam algumas das maiores empresas do Brasil, como iFood, MRV, Electrolux, Fleury, Syngenta. Dessas aqui ou de outro case aí que vocês possam, tem algum case que vocês possam falar e explicar um pouco na prática como funciona esse trabalho de vocês, até para quem está nos ouvindo aqui entender melhor? A gente tem mais de 130 cases com os clientes falando o resultado que eles alcançaram no nosso site. Clientes, quem somos, case de sucesso. Se clicar ali, tem 120 cases. Você escolhe por segmento, escolhe do jeito que você quiser para você ver as declarações. Mas todo projeto que a DNA entra, o consultor tem responsabilidade de mudar o ponteiro de vendas, de ganhar produtividade, de com o que a empresa está gastando fazer vender mais ou gastar menos para vender a mesma coisa, depende do objetivo que o cliente deseja. Normalmente é vender mais, né? Então, assim, todas essas empresas que você citou, no iFood, por exemplo, o aumento foi de 69% nas vendas de Farmer e, se eu não me engano, 30% nas vendas de Hunter. Está lá no nosso site, um dos vice-presidentes da área comercial deles lá na América Latina declara os resultados. Tem empresas de equipamentos médicos, ganho de 30% no aumento de vendas. Tem empresas com 50%, tem empresas que dobraram a venda, empresas pequenas dobram, empresas grandes crescer 10, 15, 20, 30% é um super resultado, né? Então tem centenas de cases de sucesso e todas as semanas a gente tem o compromisso de levar para o mercado mais um. Ontem saiu um, hoje a gente traz muito case de sucesso mostrando os ganhos em resultado mesmo, tá? Quando a gente fala de resultado, né, assim, foi legal, foi muito legal, aprendemos muito. O resultado mudou. A conversão era 14% de MQL para Ops, agora ela está em 35%. Nossa conversão de reunião para fechamento era de 15%, agora de reunião para fechamento fomos para 30%, para 35%. São números verdadeiros que os próprios donos das empresas citam nas nossas calls, tá? Maravilha. Vamos deixar o link aqui também na descrição, tá, pessoal? Para vocês acessarem e conhecerem mais por lá. Eu vou trazer aqui algumas perguntas que a gente selecionou ali da nossa plataforma, aqui os empreendedores e profissionais da área comercial que participam dos nossos cursos, enfim, estão na nossa plataforma, eles trouxeram algumas dúvidas, a gente selecionou ali. Eu não vou trazer perguntas específicas, a gente fez porque algumas se repetiam, e aí a gente vai trazendo aqui um resumo de cada uma para a gente trazer aqui um pouco dessa dúvida real, né, de quem está fazendo e de quem está no mercado, né, que eu acho que pode ser a dúvida de outras pessoas aí também. Você falou aqui desse case do iFood, e legal que toca quase no tema de uma dessas perguntas, né? O empreendedor queria saber o seguinte, ele recebeu a instrução de ter na empresa dele um profissional para ser farmer, né, e um profissional que ele vai trabalhar com os novos clientes, né, para aquisição de novos clientes, e ele disse que tinha dúvida, porque ele achava que o vendedor que vendeu para alguém, né, ele seria a pessoa ideal para continuar vendendo para aquela pessoa depois que ela já é cliente, né? Porque já estabeleceu um relacionamento, e não que esse cliente passasse a ser abordado depois por um farmer, uma outra pessoa. Faz sentido isso? Explica para a gente essa diferença. A separação, a passagem, o handover de Hunter para Farmer é muito dependente do que você vende, como se dá o processo de vendas inicial e de cross-sell e upsell dentro daquela empresa. Tem segmentos que, se você não deixar o Hunter ficar com o cliente pelo menos uns 6 meses, ele não constrói a remuneração necessária, ele vai embora. Ele não quer ficar na empresa porque, assim, é muito mais difícil vender para um novo, muito mais desgastante do que vender na base. Então, você entra numa empresa, o cara remunera o Hunter igual o Farmer com a mesma comissão. É uma sacanagem, é muito sacanagem, entendeu? Porque, assim, é muito mais fácil fazer isso do que isso. Então não pode ser a mesma coisa. Ou quando uma benesse aqui, né? Então, assim, ou o fixo tem que ser mais alto, ou a comissão tem que ser mais alta. Então, assim, mas respondendo a tua pergunta objetivamente, em processos, por que você tem que entender o processo? Quando é necessário um nível de serviço, essa passagem é fundamental, porque se o vendedor que vendeu ficar acompanhando a implementação para vender os outros produtos, ele vai deixar de ser hunter. A empresa é a mais prejudicada. Um hunter é um profissional muito mais caro do que um farmer. Um hunter é um profissional muito mais raro do que um farmer. Um hunter tem habilidades muito específicas. Então, a primeira coisa que as empresas erram, querem contratar todas as funções de uma pessoa só, mais difícil. Porque a pessoa que é caçadora, ela não é pessoa altamente relacional. Ela até pode ser, mas é mais difícil encontrar com as duas competências. É mais fácil você encontrar as competências desagregadas. Se a empresa tem estrutura, é melhor separar. Então, assim, esse handover depende. Tem coisas que, assim, tem que ser imediato. É muito difícil caçar, mas cacei. Eu tenho que ganhar muito bem por isso, eu tenho que passar a bola e caçar, porque
em funções que é muito difícil rantear, se eu deixar esse cara com uma carteira e ele acomodado por 6 meses ou um ano, eu vejo empresas que deixam com o Hunter 1 ano. Ele se acomoda aqui. E aí tem uma frase que eu gosto muito de uma amiga minha, que eu ouvi dela numa palestra e eu nunca mais esqueci. Urso alimentado dorme. Se eu der comida demais pro meu urso, ele vai dormir. Se tiver frio, ele hiberna. E o Hunter, ele é um caçador, eu tenho que deixar ele sempre com fome. Só que eu tenho que remunerar ele bem, fazer ele ganhar pra caramba naquilo que ele vendeu, mas eu tenho que deixar ele com fome, ou ele não vai me trazer cliente novo. Ele vai fazer o que é mais confortável para ele. Ele, eu e você e qualquer ser humano. Não tem nada de errado no comportamento dele. Tem a nossa estratégia de remuneração e processo de passagem de handover, entendeu? Maravilha. E assim, eu não quero com isso que ele não ganhe, tá? Sim. Eu bem pelo contrário, eu valorizo muito os Hunters. Eu só não quero que ele se acomode com os números da base, especialmente em negócios que a receita é recorrente, porque aí ele não caça mais. Ah, claro. Ô Lúcia, eu até teria mais perguntas aqui, mas eu vou tentar trazer só mais uma para a gente encaixar aqui no nosso tempo. A gente já está quase dando o nosso tempo aqui com você, mas essa pergunta que eu acho que é importante também, acho que vai tirar muita dúvida aqui do pessoal. Como saber qual o melhor momento de contratar mais um vendedor, né? A gente teve muita pergunta que girava em torno disso, né? Minha empresa está crescendo, meu vendedor está saturado, né? Minha equipe atual está saturada. Preciso contratar mais gente. Já passou da hora. Quando ele satura é porque passou da hora. Qual é o principal sinal para saber quando eu preciso contratar mais vendedores? A tua meta direciona as tuas contratações. E não adianta você achar que você vai trazer um vendedor do mercado e que ele vai vender o que o teu vendedor que está ali 2, 3 anos vende. Tem uma rampagem. Então é matemática essa conta. Onde é que eu quero chegar em termos de meta? E com a equipe, o meu vendedor que performa hoje, eu não posso fazer conta com gente super experiente. Eu tenho que entender essa curva. No teu negócio, um vendedor para chegar na meta, leva quanto tempo? 1 mês, 2, 3? No mercado B2B, no passado era 3 meses, hoje está em torno de 5, as pesquisas revelam. Se uma pessoa para chegar na meta leva 5 meses, e eu preciso ter um Excelzinho ali, eu preciso fazer essa conta nas minhas metas, entendendo quando é que eu preciso. Tem que considerar nessas contas alguns fatores importantes. As pessoas tiram férias, você vai ter turnover, porque você pode perder gente, dependendo do tamanho da empresa, tudo isso tem que entrar na conta para você não se perder, e os gerentes não fazem as contas assim. Aí no final do ano, do último trimestre, eles ficam com a corda no pescoço. O que eu errei? Errou no dimensionamento. Errou porque não tinha, estava super justo, saiu uma pessoa, acabou, e aí quem vende? Então se a gente erra em dimensionamento. Claro, eu estou falando isso no circuito ideal. Muitos empresários brasileiros vão da mão para a boca, não tem grana para ter uma mínima sobreposição, né? Faz no justo demais, e aí é complicado, porque aí é mais difícil chegar nas metas agressivas, entendeu? Maravilha. Lúcia, qualquer intempérie, você foge do número. Lúcia, muito obrigado mesmo aqui. Olha, a gente vai ter que marcar o 2, porque o nosso tempo aqui não deu. A gente vai ter que fazer, a conversa ainda tem muito para render. Você é um MBA vivo aqui, para mim foi uma aula de MBA esse papo aqui. Eu queria aqui deixar aqui a palavra para você fazer suas últimas considerações aqui, se despedir do nosso público e principalmente explicar como é que o nosso público pode saber mais sobre você, sobre a DNA de Vendas e entrar em contato com vocês. Eu agradeço, foi super bacana esse bate-papo, fique à vontade para marcar o 2, você é um querido, muito obrigado, inteligente, adoro que me desafia a falar de vendas, muito obrigado de coração. Podem me acessar pelo LinkedIn, Lúcia Harasemiv, ou pelo Instagram também, Lúcia Harasemiv, ou qualquer rede social da DNA de Vendas. É um prazer poder estender essa conversa em outras áreas, em outras linhas, tá bom? Eu digo assim, vendas é meu esporte favorito. Tem gente que gosta de falar de futebol, de basquete, de vôlei, eu gosto de falar de vendas. Então é um prazer, tá bom? Muito obrigado, Lúcia. Pessoal, eu conversei com a Lúcia Harasemiv da DNA de Vendas. E não esquece, a DNA de Vendas está com inscrições abertas para certificação em liderança de vendas B2B na era da IA. O link para acessar e ter mais informações está na descrição, tá bom? Acessa lá para saber mais.